verso 14. Dando sequência à mensagem do domingo passado. E qual era o foco da mensagem do domingo passado? Quem lembra? A semana foi intensa. A semana foi intensa, vocês já esqueceram. Por que devemos? Nem ajudando, gente. Por que devemos crer em Cristo? Isso não foi o foco da mensagem do ano passado? Sim ou não? Foi. Hã? Eu não lembro. Não lembro do título. Não chegou até nós vamos continuar. Amém? O que é que diz capítulo 1, verso 14 do livro de João? Vem para mim, por favor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lindo. Vamos mais uma vez para fixar bem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ficou maravilhoso. Dá para a gente envergonhar o Satanás. Mais uma vez, vamos repetir. Aleluia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Sentados. Nós devemos lembrar que o objetivo maior de Jesus Cristo era manifestar a glória do Pai. Amém? Amém. O maior propósito de Jesus entre nós era manifestar a glória do Pai. Só para dizer que o Pai era grande, que era todo poderoso, que era o único Deus? Não. Essa glória manifesta através de Jesus é uma glória ampla. É uma glória inigualável a nenhuma outra glória. De nenhum homem da Bíblia, nem dos anjos, nem dos arcanjos serafim, essa glória pode ser comparada. E olha que os anjos celestiais, os que estão a serviço de Deus, eles possuem uma glória. Amém? Mas a Bíblia diz que nós não devemos adorá-los. Amém? Apesar de toda a glória que eles têm, o esplendor que eles têm. Mas essa glória manifesta, através de Jesus, essa glória de Deus, ela vem cheia de perdão, de amor, de justiça, sobre um povo, sobre uma criação, sobre uma geração escolhida, sobre uma geração eleita. E João diz assim: e o Verbo se fez carne, ou seja, a promessa que existia, a palavra de Deus do passado, as profecias, principalmente de Isaías, elas se revelam em Jesus. E o Verbo é a promessa, a vontade de Deus, o plano de Deus se faz carne, ou seja, ela se transforma numa pessoa humana, habita entre nós para a manifestação de uma glória. Por quê? Porque deveríamos ter uma forma, o povo naquela deveria ter uma forma material, visual, para acreditar nesse amor, no perdão e na graça de Deus prometida. Porque apesar de Deus ter trabalhado tanto na vida dos antepassados, ainda no decorrer de toda a existência deles, os períodos que antecederam a Cristo, sempre eles escolheram muitas vezes o distanciamento com Deus, com seu Criador.
Não é notório nas mensagens, nas pregações, nos escritos, é notório isso. Não é? Na parte histórica do Antigo Testamento, a gente sempre vê essa questão. E às vezes sempre tem os profetas sendo levantados, né? Teve o período dos juízes, lembra quantos juízes se levantaram para socorrer o povo nos momentos mais difíceis da vida deles? E esse era um período, era um momento ao qual também estávamos em grande dificuldade. E aí Deus envia o prometido, o Messias prometido. Né? Aí o João começa, o evangelho dele, João começa aqui a pregação, a narrativa dele sobre esse fato, sobre essa bondade de Deus, sobre esse presente de Deus dado a nós. Ele diz assim: aí o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele esteve no meio de nós como um de nós. Sentindo fome, sentindo frio, sentindo emoções, sentindo peso numa sociedade injusta, sentindo tudo o que o povo sentia, mas guardando uma grande integridade que vinha da glória do Pai, que tinha que ser exteriorizada através dele, com amor, com graça, com paciência, com calma, com justiça. Nós vemos os sermões de Jesus, né? Acho que existiu um momento muito crucial na vida de Jesus, foi o único momento que ele se irritou, né? Quando ele vê o templo tomado por negociantes, por cambistas, né? Vendiam as ofertas ali, e ele viu o povo comprando as ofertas, porque o povo era tão preguiçoso naquela época, até na hora de ir para o templo fazer um sacrifício, eles não saíam com um sacrifício preparado de casa, eles vinham para comprar no caminho. Uma parte era isso, outra parte era os que tiravam proveito, que sabiam que vinham gente viajando, vinham pessoas de distantes lugares para cultuar. Então eles vinham, eles tinham necessidades básicas, tinham que comer, tinham que beber, muitas vezes tinham que procurar um lugar para tomar um banho. Então existia todo esse comércio, toda essa negociação na porta do templo, não é? Aqui a gente nunca viu isso, né? Não existe isso no Brasil, né? Nunca houve, né? Essa negociação, né? Esse comércio, né? Não, no Brasil não tem isso. Então, mas naquela época tinha, Jesus se irritou naquela época. Mas fora isso, a gente vê Jesus pregando amor, justiça, chamando a atenção, falando sobre o pecado, condenando o pecado, né? Absolvendo, muitas vezes, quem pecou, por amor, por justiça, né? E a gente observa, irmão, que nós devemos lembrar desse objetivo maior, que Jesus, homem, o Verbo, né, que se tornou carne, a maior missão dele era revelar a glória de Deus, né? Fazendo-nos crer para a salvação eterna. E para isso existiu só este nome, Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, ou Jesus, o filho do carpinteiro, tanto faz, o Jesus da Galileia, o Jesus dos pescadores, o Jesus dos pobres, dos doentes, dos necessitados, o Jesus, né? Que socorria os leprosos, até mesmo se assentava, jantava, né, com os ímpios da época, os homens da sociedade. Jesus nunca se furtou a ter um diálogo com eles, até como se expor diante deles, mas com a mesma virtude, com a mesma graça, com o mesmo juízo, com a mesma temperança, com a mesma fé, exteriorizando por que ele veio. Não é? Jesus não veio para mudar um sistema governamental, Jesus não veio para mudar uma questão imperialista romana. Não, Jesus veio para manifestar a vontade de Deus, veio buscar os perdidos da casa do meu Pai. Jesus veio para salvar as ovelhas desgarradas do rebanho celestial. Jesus veio para salvar as almas da condenação eterna. É por isso que nós precisamos conhecer essa virtude, essa glória de Jesus em todas as suas manifestações, para crermos. E naquela época precisava muito que Jesus se manifestasse de uma forma que eles acreditassem.
Porque muitos, quando ouviam a história do Messias, que o Messias já era chegado, que o Messias já era vindouro, somente uma história dos magos rodando o Oriente todo atrás da profecia, até os magos sabiam da profecia, os sacerdotes negligenciavam, os judeus negligenciavam as profecias. Mas Jesus, ele se manifesta de diversas formas, né? João está argumentando que devemos crer em Jesus porque ele é superior a qualquer outra coisa, a qualquer outra doutrina sacerdotal, ele é superior a tudo. Jesus era o foco principal daquele momento da história. Os sacerdotes se dirigiram a João Batista certamente e disseram assim: olha, por acaso é você que é o Messias, o prometido, enviado? Por que você prega dessa maneira? Por que você batiza? Por acaso você é Elias? Quem é você, afinal de contas? E ele diz: não, eu só sou a voz que clama no deserto, né? Eu sou ninguém, mas eu só falo daquele que virá, daquele que não vai batizar só com água, vai batizá-los com fogo, ou seja, com uma justiça superior. Ele vai trazer um batismo, não é um batismo do arrependimento só dos pecados ali, para a semana que vem pecar de novo, não, ele vai te trazer um batismo do perdão eterno, pecado lavado, remido definitivamente. É isso que João Batista dizia. E eu não sou, mas ele está entre vós, entre vocês não acreditam. É porque vocês não creem, porque senão vocês já tinham enxergado ele, vocês já tinham percebido quem ele é, não é? Aí Jesus um dia, certa vez, ele vai para a cidade de Caná, uma aldeia próxima lá à Galileia. Há um casamento, uma festa, a primeira manifestação sobrenatural da vida de Jesus, para que o povo o conhecesse. Mas existiu algumas coisas que é bom ser ressaltado. Estavam socialmente participando de uma festa de casamento. Alguns discípulos juntos, Maria, seus irmãos, e de repente alguém chega e comenta que o vinho havia acabado. E naquela época era algo assim vergonhoso, algo fora de um padrão assim de educação dos convidados, era acabar o vinho durante a comemoração do casamento. E acabou o vinho. E alguém disse, Maria ouviu, Maria dando Jesus, e Maria, por criar Jesus, vê-lo crescer, amamentá-lo, tinha uma intimidade maior, e ela sabia quem ele era. Ela cria nele que ele era o Verbo se fez carne e que estava no meio deles, o unigênito do Pai. Amém? E ela, provavelmente, algo despertou no coração dela, assim: Jesus pode intervir. Jesus pode intervir. E Jesus foi advertido. A Maria aproxima-se dele e fala: Jesus, acabou o vinho da festa. E nós vamos ver que lá no verso 20, capítulo 20, verso 3, Jesus diz assim: ó mulher, o que é que eu tenho contigo? Não é chegada ainda a minha hora. Algumas vezes no passado eu lia, eu achava assim: Jesus foi meio grosseiro para Maria, né? Já que ele, de repente, depois resolveu o problema, por que ele respondeu dessa forma com a Maria? Não respondeu grosseiramente. O termo mulher naquela época era uma forma muito respeitosa de você se dirigir a uma mulher casada, a uma mulher mãe de filho, mãe de família.
Então você não ia chamando ela de dona, ou você, ou não, você diria mulher. Então naquela época, mulher era uma forma respeitosa. E Jesus diz, mulher, o que é que eu tenho contigo? Ou seja, não é você que tem que determinar isso para mim. Não é chegada a minha hora, quer dizer assim, olha, não é ainda momento de eu me manifestar de uma forma a qual eu tenha que glorificar meu Pai. Jesus está se referindo, ou está tentando mostrar para Maria, que a hora maior dele se manifestar seria lá no Calvário. A minha hora não é chegada. Entende? Mas mesmo assim, como ele era cheio da graça, da verdade, ele era cheio do Espírito Santo, o que acontece durante essa festividade? Jesus chama os serviçais. Após a resposta, Maria se dirige ao serviçal e fala assim, olha, faça tudo o que ele vos disser. Ou seja, Maria já cria, Maria não tinha dúvida. Amém? Mas eles precisavam fazer conforme Jesus lhe disse. E o que é que Jesus pediu para eles? Peguem esses tonéis, essas jarras, né? Grandes jarras, enchem-nas de água. Tem sim. Eles puxaram a estrela e foram enchendo. Apresentaram para Jesus. Jesus não pegou uma varinha mágica, né? Sim, salabim, né? Não foi nada disso. Jesus só olhou para as talhas, provavelmente no seu íntimo, no seu coração, ele já disse, Pai, né? Tudo que eu te peço, você me ouve. Não precisou de palavra, não precisou de nada. Jesus só disse assim, agora peguem-nas e levem ao mestre sala, ou seja, levem ao dono da casa, presente para ele. Jesus não falou, pronto, já tem vinho aí, pode ir, leve ao mestre sala. Amém? Então o que a gente vê da parte de Jesus? Um socorro em silêncio, sem alarido, sem fazer estardalhaço nenhum. Mas a gente vê ele trabalhando na vida daquelas pessoas de uma forma evidenciando a glória que acompanhava ele, o poder, a graça. E eles, quando chegaram e levaram aquelas talhas, a água já estava transformada em vinho. E a Bíblia descreve que era o melhor vinho que aquele povo já havia provado. Porque quando começaram a servir, eles diziam o quê? Normalmente oferece o melhor. É muito comum primeiro dar o vinho ruim para nós, e depois que a gente já está meio mamado, aí eles servem o vinho bom, né? Porque normalmente o vinho bom era mais caro e era melhor, né? Mas essa então foi a primeira manifestação da glória de Deus através de Jesus diante dos homens, registrado por João. Amém? Até aí tudo bem? Manifestação da glória, o milagre, a realização, o sobrenatural acontecendo. Amém? E a Bíblia também, se você continuar lendo o Evangelho, aí, a partir do capítulo 20, né? 20, versículo 13 em diante, a festa das bodas de Caná, você vai ver que mais lá na frente, no capítulo acho que 30, diz assim, ó, e Jesus realizou muitas outras maravilhas mais, que não foram descritas neste livro. E todos os seus discípulos passaram a crer nele. Ou seja, até aquele momento, acompanhavam Jesus, pelo chamado de Jesus, algo transformador no coração deles. Segue-me, venha, né? Venha comigo. Eles foram e não entendiam o porquê que aquilo atraiu eles para a companhia de Jesus. Mas com o passar do tempo, eles passaram a crer em Jesus. Por quê? Porque viam a glória sendo manifesta. Amém? Então por que aquele povo precisava dos milagres para crer em Jesus? Porque eles tinham dúvida em seus corações de quem era Jesus.
Amém? Os evangelhos ainda não existiam. Agora eu vou pegar vocês. Naquela época os evangelhos escritos ainda não aconteciam. O que nós lemos, esses relatos que nós estamos lendo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, ocorreram anos depois. Alguns historiadores que a partir do ano 30, 3 décadas depois, começaram a ser escritos. Porque antes tinha alguns relatos que eles guardavam entre si, ou passavam informação através de cartas por outros. Por quê? Porque a perseguição era grande. Mas depois começaram a constituir os escritos, cada um fazendo o seu relato. Amém? Glória a Deus. Mas a glória foi manifesta e muitos passaram a crer. Amém? Não viram Jesus, não estavam nas bodas de Caná. Amém? Mas muitos no decorrer do ministério de Jesus, os que seguiam Cristo, os que iam atrás dos discípulos, porque gostavam dos sermões, dos ensinamentos, da forma com que ele pregava o reino, é chegado o reino de Deus. Amém? Diferente de como João Batista pregava. João Batista alertava sobre o arrependimento imediato necessário. Então, João Batista era muito mais contundente nessa questão de denunciar o pecado. E Jesus era diferente, por quê? Porque Jesus estava no plano de Deus para ser o Cordeiro, para tirar o pecado do mundo. Amém? Então Jesus precisava ser conhecido, Jesus precisava ser manifesto entre os homens, Jesus precisava ser acreditado, ter credibilidade entre os homens a esse respeito, não por força, não por um processo judicial, não porque talvez de repente César ou sei lá, os próprios sacerdotes viessem a se converter a esse sentido e impusessem essa condição das pessoas terem que acreditar em Jesus. Não, através da glória de Deus sendo manifesta. Por isso que o Verbo se fez carne e habitou, né? Esteve no meio, andou, se mostrou, se apresentou, mostrando a glória, né, do Filho unigênito, seja o único, não ia ter outro. Então, irmão, João 2,4, quando Jesus disse para Maria: o que é que eu tenho com isso? Né? A minha hora ainda não é chegada. De uma forma muito respeitosa, eu já disse, não era nada indelicado, e tentando ajudar a amenizar a vergonha da festa, Maria tomou essa atitude. Jesus, então, tocado pelo próprio Espírito de Deus, ele age e se mostra ali, esse evidencia o primeiro milagre. Amém? Nós precisamos compreender a fundo a resposta de Jesus, irmãos, a respeito pelo que ele disse, né? Não é chegada a minha hora. Então, durante o ministério de Jesus viveu aguardando esta hora. A hora que eu vou deixar de ser o amigo, a hora que eu vou deixar de ser o conselheiro, na hora que eu vou deixar de ser o Deus presente, na hora que eu vou deixar de ser, sei lá, o companheiro da mesa, o companheiro que vai jantar numa casa, ou deixar de ser o amigo de Lázaro, para mim me tornar o Cordeiro Pascal, para mim me tornar o Cordeiro. Essa era a grande missão de Jesus. E aí sim eu estaria glorificando definitivamente o Pai. Né? Lembra que a história diz? Ele é obediente, né? Um filho obediente foi até a morte de cruz, né? Lá em João, 3ª de João fala, não é? E é assim, irmãos, a história foi tomando forma, formato, o Verbo foi se revelando cada vez mais, o Deus conosco, Deus entre nós, e início dos sinais, com o casamento, uma transformação da água em vinho lá em bodas de
de Caná. E também temos visto no decorrer dos evangelhos que João também descreve, Marcos descreve, Mateus descreve sobre o cego de nascença. Lembra disso? Já preguei, não faz muito tempo. Eles têm dúvida, Senhor, por que ele é assim? Quem pecou, o pai, a mãe? Foi ele? Eles falaram, não. O que é que Jesus disse? Isso aconteceu para que se manifestasse dele a glória. Amém? Amém. E o que aconteceu? A glória se manifestou. Mas, mais uma vez Jesus dá testemunho. E muitos passam a crer em Jesus. Se vocês observarem do ponto de vista da dimensão que cada milagre, cada realização de Jesus toma, irmãos, é cada vez mais o povo sabendo, acreditando, crendo. Amém? E hoje nós vivemos um paradoxo. Hoje nós vivemos algo assim que parece que tenta combater contra tudo isso, nessa questão. Por quê? Muitos veem milagres, muitos veem livramentos, muitos veem, sei lá, prosperidade, muitos veem tantas coisas, mudança de vida. Mas às vezes muitos duvidam e desacreditam em Jesus. Mas como, pastor? Não, o povo gosta de bênção, gosta dos milagres. Havia muitos nas multidões que seguiam eles que só estavam lá para ver isso, eles adoravam ver os milagres acontecer. Ou adoravam a não ver nada acontecer, para poder ter o que julgar a Jesus. Mas a gente observa, irmãos, que no decorrer dessa história toda, crer em Jesus significa ir mais além para os nossos dias. Se verdadeiramente cremos, temos que botar em nosso coração um sentimento de espera, porque Ele está para voltar. Essa foi a promessa. Ah, pastor, mas a mensagem está tão xoxa hoje. Você vai falar de que Jesus está para voltar? Eu esperava algo que vai mudar a minha casa, que vai mudar a minha vida, que vai mudar o problema que eu estou existindo. Você tem que crer em Jesus para que isso aconteça. Se você ficar esperando só o beneplácito da bênção, da mudança, da transformação, não significa que você vai estar realmente acreditando em Jesus, tendo realmente Jesus no seu coração. Muitas vezes nós abrimos mão de qualquer coisa para a presença, para termos a presença, sim ou não? Sentir a presença, ou será sentir o alívio do peso da nossa existência terrena aqui, e sentir que tudo é fácil de ser vencido, que temos capacidade de ir mais além sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre os problemas, sobre as adversidades, é sentindo a presença, falar, não, eu sei que o Senhor está comigo e eu não vou perecer. Pedro, uma vez, ele quis participar do milagre, quis participar da maravilha. Viu Jesus andar sobre a água, eu também quero. Senhor, me permita que eu vá até o Senhor. Tenha. O que aconteceu? Ele queria participar, queria surfar com Jesus em cima da água. Mas às vezes, irmãos, simplesmente surfar a religiosidade, surfar com o nome de Jesus, simplesmente querer as bênçãos, milagres, simplesmente porque é o nome de Jesus, está muito distante, irmãos, da nossa realidade. Nós precisamos nos prepararmos para algo maior, para algo mais profundo, mais superior. E cada dia mais se aperta, se estreita a porta por onde temos que passar. A religiosidade está imperando no coração de todos hoje. É muito bom falar que sou evangélico. Ninguém diz eu sou crente. O que a palavra de Deus, o que a palavra crente nos arremete a pensar e imaginar? Crente, alguém que crê, acredita. Crente em quem? Em Jesus. Então eu acredito em Jesus, sou crente. Não, você é evangélico, eu sou evangélico. Você gosta do evangelho, você gosta de ler, gosta da história? Amém. Você precisa amar Cristo, você precisa crer em Cristo. Evangelho, as Escrituras, irmãos, é para nosso conhecimento, é para aproximar mais o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente
a crer verdadeiramente. Amém? Por isso que há esse verdadeiro testemunho, esse testamento. Amém? Ninguém se torna dono de uma fortuna deixada por alguém sem um testamento. Sim ou não? Senão é usurpação, não é? Eu preciso testamentar, estou deixando tal coisa para alguém. E aqui foi testamentado para nós. Cristo nos deixou a salvação que proposta. Amém? E para essa condição nós temos que, primeiro de tudo, crer, acreditar verdadeiramente que Ele é o autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé. Amém? João 9, no versículo 1 lá até o 41, tem uma história bonita. Já falei, o cego de nascença. E Jesus disse que era para manifestar a glória de Deus. Isso é maravilhoso, sim ou não? Foi maravilhoso. E se nós observarmos Marcos 10, 46, tem uma outra história maravilhosa. E olha que esses relatos têm uma certa distância, não aconteceu na mesma semana, no mesmo mês. Tem ali um período entre um ano e um ano e meio desses relatos que eu estou citando. Em Marcos 10, 16, então, é o cego Bartimeu. Lembra? Que ele ia para a porta de entrada da cidade de Jericó para mendigar. E certo dia, diz o relato, que ele ouviu que Jesus ia passar por ali. Jesus estava indo para Jericó. Jesus precisava entrar em Jericó. E ele estava no portão. E ele ficou atento. E se ele estava atento ali mendigando, e quando ele ouviu falar que Jesus ia passar, e o coração dele pulsou, e o desejo dele acendeu uma chama de esperança no coração dele, ele falou: ele pode me ajudar a sair dessa vida. E o que a história diz? Que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que isso arremete a gente a imaginar, a pensar? Ele era cego, mas ele não era surdo. Ele ouvia os comentários. Ele tinha contato com as coisas que aconteciam. Não é? A medicina, a ciência nos prova, né, que quando a pessoa é cega, os outros sentidos dela aumentam. Amém? Incapacidade, a audição aumenta, o tato aumenta, a sensibilidade aumenta. Amém? Então a audição dele era muito boa, então ele ouviu que Jesus ia passar por ali. E se ele ouviu quem era Jesus, provavelmente ele também acreditou, mesmo não vendo, acreditou. E isso nos arremete a pensar assim: olha, vimos a Jesus? Vimos a Jesus? Não. Já viu a Jesus? Não vimos Jesus. E por que nós cremos? Temos ouvido tanto. Amém? João 1. E o Verbo e habitou entre nós, com graça e verdade. Por que nós duvidamos então? Por que muitos não esperam? Por que muitos não confiam? E mesmo que mandassem ele se calar, ele gritava cada vez mais alto: tá? Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus para e diz: olha, tragam ele à terra. Observem o relato. O relato diz que ele se levanta, tira a sua capa, porque era uma obrigação do leproso, do cego, do paralítico, do doente, andar com uma túnica velha, que era para ele mostrar que ele era. Todos que o vissem sabia que ele era um
deficiente, que ele era doente, que ele era um impuro, que ele era um impuro segundo aquela época. Amém? Aí ele se levanta, ele não quis nem saber, arrancou a capa e foi em direção a Jesus. Esse já foi com o coração cheio de esperança, falou: não, alcancei a minha cura, alcancei a minha bênção. Amém? Não vou mais precisar dessa capa. Então, irmão, muitas vezes nós estamos buscando esse Jesus, sabe, irmãos, não mais como um crente lavado, remido, santificado pela palavra, santificado pelos ensinamentos de Cristo, purificado pela palavra, pelo verbo. Nós estamos buscando a Cristo como um cego, como um coxo, um doente que não quer largar a sua situação. Porque vira e mexe nós estamos pedindo perdão, porque vira e mexe nós estamos nos desculpando com Deus, nós estamos... Lógico que a gente tem que ter essa autoavaliação, segundo Paulo diz lá no capítulo 1 Coríntios, versículo 11, né? Na questão da ceia. Examine-se, pois, o homem, e come e beba desse pão. Participe desse corpo de Cristo. Examinamos. Então, todas as vezes que nós nos examinarmos, ninguém vai precisar condenar a gente. Amém? Nós vamos lembrar que existiu a cruz. Nós vamos lembrar que existiu Jesus, o Verbo que se fez carne, com graça e misericórdia, o gênero do Pai, e veio para nos libertar da escravidão, do pecado, da angústia, da doença, de tudo. Por isso também a palavra no Novo Testamento diz assim: Ele levou sobre si as nossas enfermidades, a nossa vergonha, nossos machucaduras. Por nós Ele foi ferido. Aí Jesus, Ele cumpre a sua, Ele se revela, Ele faz maravilha. Muitos passam a crer, milhares, centenas passam a acreditar em Jesus. Toma uma proporção, uma dimensão grande o Evangelho naquela época. Glória a Deus. Jesus cumpre o seu papel, Ele é traído, Ele é levado a julgamento, Ele é condenado, Ele é cuspido, chicoteado. Vocês conhecem essa história, né? Morto, crucificado por minha causa. Ao terceiro dia Ele ressuscita. Mais uma vez, a glória precisava ser manifesta. Aleluia. Amém? Ele tinha que dar prova de que Ele era capaz de cumprir com o que Ele prometia, a salvação eterna. Ainda que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que Ele diz para as irmãs de Lázaro? Não é? Se verdadeiramente creres, né, verás a glória de Deus. E aí Ele ressuscita, não é? Se revela primeiro a quem? A mais desacreditada. Provavelmente aqueles muitos diziam: você não mudou não é? Acho que continua sendo aquela mesma Madalena. Jesus primeiro se manifesta para ela, olha só, não é? Tanta gente, vamos dizer assim, né? Entre o povo lá, os que criam, tantos que se julgavam ser melhor do que os outros, né? Lembra dos dois lá que falou: Jesus, né? Será que o Senhor concede um pedido nosso? O que é? Que eu sente a sua direita, o meu irmão a sua esquerda. Lembra disso? Se julgar melhor que os outros. Jesus falou: não, cálice que eu vou beber, vocês não vão beber. Vocês não vão conseguir. Amém? A minha direita e a minha esquerda não sou eu que decido. Mas aí Jesus se revela a dois no caminho de Emaús, né? E agora mataram o nosso mestre, mataram o nosso Salvador, o que vai ser de nós? E Jesus vai como um viajante no meio deles. O que é que vocês estão comentando aí? O que aconteceu? Eu estou vendo que o senhor não é daqui, né? O que aconteceu lá na Jerusalém? Mataram o nosso Jesus. Crucificaram, mas não
As Escrituras não diziam que era para isso que ele havia sido enviado? Não está isso escrito no livro de Isaías, dos profetas? Lembra? E eles começam assim e tal, e anoitece o caminho. Jesus faz que vai seguir em diante, fala, não, espera aí, já é tarde, é perigoso o caminho, né? Pernoite conosco, coma conosco, amanhã cedo o Senhor continua a sua viagem, é perigoso o caminho. Mas Jesus, né, na hora de partir, da forma que orou, da forma que agradeceu, eles perceberam que havia a glória se manifestada de novo. Não é? Aí Jesus, pá, já estava no corpo glorioso, ele não era mais homem, era Jesus, Deus, santo, ressurreto. Aí Jesus vai aparecer em outro lugar, entra numa casa onde estavam todos preocupados, com medo, escondendo-se. E pelo relato, parece que Jesus passou pela porta, se colocou no meio deles e disse assim, paz seja a glória de Deus se manifestando de novo, para que eles acreditassem. E faltavam alguns momentos, faltavam as outras figuras, João acho que 21. Faltavam os irmãos pescadores, que no momento mais difícil Jesus, né, negou, ficou longe, ficou no meio. Aí vendo toda aquela perseguição que se instaurou, toda aquela dificuldade, fala, não vai dar mais, eu vou pescar. No Tiago eu também vou pescar. Estava pescando. A Bíblia diz que passou a noite jogando a rede, nada. É mais frustração que alguém que trabalha não ter o sustento, ter o sustento chegar nas mãos. Aí já estavam indo para a praia desistindo. Aí alguém lá na praia agachado, olhando. E aí, tem alguma coisa para comer? Eles dizem, não, passamos a noite pescando e não pegamos nada. O que ele fala? Volta com o mar aí. Joga a rede para o lado direito aqui. Aí alguém cutuca o Simão e fala, Simão, eu acho que é o mestre. O mestre morreu. Mas segundo a tua palavra eu vou. Passamos a noite não pescamos nada, mas vamos lá. Foram lá e a palavra de Deus diz que eles, numa retalha, 153 grandes peixes, que o barco quase vai a pico. Mas Jesus fala, venham, tragam o que vocês pegaram, agora vocês têm peixe. Só que eles chegam na praia, já tem fogo, já tem peixe assado esperando eles. Eles falam, vamos jantar. E eles não tiveram coragem de abraçar Jesus, beijar Jesus, dizer, Senhor, é o Senhor. Somente um deles lá no barco dizia, eu acho. Muitos crentes hoje estão achando. Muitos crentes hoje só acham que o Cristo realmente é Cristo. Porque às vezes não vê as coisas acontecerem, não vê a glória de Deus se manifestar como se manifestou naquela época, porque era necessário naquela época. Hoje a maior glória já foi manifesta, irmãos, lá na cruz. Para aqueles que creem, você hoje é liberto, é salvo, você tem um destino definitivo, de segurança, vida eterna, saúde perfeita, corpo perfeito. E depois eles comeram o peixe, terem ali se aquecido, Jesus se dirige para Pedro e fala, Simão, filho de Bajão, tu me amas?
mais do que esses? O que ele responde? Você lembra? Sim, Senhor. Sabe? O Senhor sabe que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Passado um tempinho, Jesus olha para ele de novo assim: não, tu me amas. Quer que ele responda? Nós estamos em uma certa posição assim, que muitas vezes durante o culto nós não ouvimos: Jesus, eu te amo. Às vezes nós não falamos para nossas esposas: eu te amo. Muitas vezes nós não falamos para os nossos esposos: eu te amo. Não falamos para os nossos filhos: eu te amo. Pegamos, tocamos, dividimos as coisas, dividimos a cama, dividimos na mesa o jantar, comemos da mesma comida. E isso faz com que nós nos tornemos um crente tão superficial na nossa identidade, na nossa característica, que a gente esquece de dizer: Jesus, eu te amo. Deus, eu te amo. Jesus, eu te amo. E o Simão Pedro ali: tu sabes, Senhor, eu te amo. Demorou, não é? Aí Jesus diz assim: então, apacenta as minhas